A Guerra Civil Espanhola foi um conflito que aconteceu no século XX, entre os anos de 1936 e 1939. É considerado um preliminar da Segunda Guerra Mundial. Serviu para o teste de novas armas e táticas, além de deixar bem explícito a radicalização ideológica da época. A Espanha no século XIX passava por um momento complicado de sua história. Foi um dos países mais afetados pelas guerras napoleônicas. Essas trouxeram grande prejuízo para a Espanha, como a destruição física de seu território ou um imenso número de mortos, além de uma grande perda do seu império marítimo em função às independências nas suas colônias em território americano. Fora isso, a Espanha também estava lidando com uma grande crise social e econômica, na qual o governo não estava sabendo lidar, optando assim pela via autoritária para lidar com os problemas. Em consequência disso, a Espanha passou boa parte do século XIX sendo um país agrário, pouco industrializado e Com a morte do rei Fernando VII em 1833, esse sistema entrou em crise, fazendo com que a Espanha entrasse em uma guerra civil conhecida como Primeira Guerra Carlista. A guerra contava com os liberais de um lado, que eram a favor de reformas e acreditavam que o período regencial possibilitaria a modernização do país, e com os carlistas, ou apenas conservadores, do outro, contra reformas a favor de uma monarquia absolutista próxima da Igreja Católica. Seu lema era Deus, Pátria e Rei. A guerra durou 7 anos e terminou em 1840, com a vitória liberal. Porém, a crise retorna depois de um tempo, resultando em outra guerra, agora a Segunda Guerra Carlista, entre 1872 e 1876. A solução veio com a coroação de Afonso VII, neto de Fernando, em uma monarquia constitucional. Após isso, um sistema de turnos foi adotado, onde liberais e conservadores revezavam o cargo de primeiro-ministro. O rei será sucedido pelo seu filho Afonso VIII, entre os anos de 1886 e 1931, e esse governo retornará com as crises. A crise retorna de vez em 1898, quando a Espanha perde suas colônias nas Filipinas, Cuba e Porto Rico, além da epidemia de gripe espanhola que teve como consequência um número imenso de mortos, e também as dezenas de mortes resultantes da guerra pelo controle de Marrocos. Em consequência dessa crise, a população espanhola passou a se radicalizar e se tornar o que ficou conhecido como Geração de 98. Os liberais adotaram as bandeiras do republicanismo e do anarquismo, enquanto os carlistas buscaram apoio dos militares, que não aceitavam o governo do jeito que ele estava. O rei, com receio de uma revolução dos republicanos, apoiou o general Primo de Rivera, que deu um golpe em 1923 e governou como ditador até 1930. Primo de Rivera, diferente do rei, acreditava que o apoio das lideranças políticas era possível, além de acreditar que o exército poderia modernizar o país, que estava em uma crise por culpa da política, em sua visão. Como resultado, a Constituição foi suspensa, a censura e a lei marcial foram impostas sob o slogan Pátria, Religião e Monarquia, uma adaptação feita do lema carlista. José Antônio Primo de Rivera, filho de Rivera, organizou o movimento falangista, o fascismo espanhol, também chamado de fascismo clerical, já que unia a radicalização do Estado com a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja interpretava um importante papel no caráter fascista na Espanha. Com a crise de 1929, a economia espanhola entrou em uma caótica crise, o que obrigou Rivera a renunciar e, em consequência, o rei a abdicar e fugir do país. Uma república de frente popular foi instalada na Espanha em 1931, como uma tentativa de modernizar o país, instalando o voto feminino e promovendo mais autonomia às províncias, por meio da descentralização do poder, por meio do federalismo. Algo que dividia a Espanha na época e causava diversas discussões era o papel político que a Igreja Católica desempenhava no país. Liberais e socialistas acreditavam que a Igreja impedia e atrasava a modernização, além de representar um símbolo de autoritarismo,
Já nacionalistas e conservadores defendiam a Igreja como guardiã dos valores espanhóis, sendo símbolo de legitimidade. A guerra começou de vez com o pronunciamento em 17 de julho de 1936, sob a liderança do general José Sanjurjo. Os militares iniciaram um golpe onde eles desobedeciam o governo como forma de protesto. José Sanjurjo morreu em 1936, o que tornou Francisco Franco comandante do exército na Guerra do Marrocos, no líder do golpe de Estado. De um lado da guerra estavam republicanos liberais, líderes regionais, anarquistas e socialistas, e de outro, nacionalistas, falangistas, carlistas e monarquistas. A Guerra Civil Espanhola foi marcada pelo papel dos outros países. França, Estados Unidos e Inglaterra não escolheram nenhum lado na guerra. Ainda promoveram um acordo com 26 outros países para o embargo da venda de armas para qualquer um dos lados. A Alemanha nazista e Itália fascista violaram esse acordo e mandaram material bélico e soldados para o lado dos nacionalistas. Os nazistas também aproveitaram para testar novas técnicas que seriam usadas na Segunda Guerra Mundial, como o bombardeio aéreo em massa de cidades, como o ataque à cidade basca de Guernica, em 26 de abril de 1937. Esse ataque acabou virando um dos símbolos da guerra. Enquanto isso, a União Soviética também mandou material bélico e soldados para o lado dos liberais. O conflito foi marcado pela perseguição contra símbolos e opositores. Como os dois lados faziam isso, a violência passou a ser justificada, fazendo assim com que a guerra fosse extremamente sangrenta. A morte dos opositores era realizada por milícias locais, e esse episódio ficou conhecido como Terror Blanco. As batalhas mais importantes para o conflito foram o Cerco de Madrid, na qual os nacionalistas pretendiam cercar Madrid e não deixar com que a comida entrasse, fazendo-a passar fome até se render, e a queda de Barcelona, no início de 1939, que foi a batalha que marcou o final da guerra e a vitória nacionalista, que permitiu que Francisco Franco instalasse sua ditadura, que durou de 1939 até 1975, até sua morte, sob a bandeira da Falange, que também era o único partido permitido em seu território. Bom, é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até um próximo vídeo!